Boa tarde a todos. Este é mais um evento realizado no dia 29 de novembro de 2023 do Instituto dos Magistrados do Brasil, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro. E contamos com a presença do Dr. Mário Silva e da doutora Karen. Doutora Karen é a presidente da OAB de Rio Bonito. E a minha vida toda eu estive pertinho de Rio Bonito porque eu morava em Itaboraí. Lugar que eu sou apaixonado é Itaboraí. E quero, desde já, fazer um agradecimento ao doutor Genildo Castilho e também a todos os funcionários do Instituto dos Magistrados do Brasil que possibilitam que esse evento ocorra. Então, e agradeço também o doutor Mário Silva, e vamos dar início a esse evento falando sobre a digitalização cartorária e traduzindo no meu inglês simples, eu penso que é digitalização cartorária e as respectivas buscas por documentos. Mas aí o doutor Mário Silva explica melhor. E isso é muito importante porque eu, doutor Castilho, comecei minha vida profissional quando eu passei na Faculdade de Direito da UF, com 18 anos. Eu comecei trabalhando no cartório do primeiro ofício de Itaboraí, que a tabeliã era minha mãe. Então, eu fiquei lá trabalhando durante 4, 5 anos e vi todo o serviço cartorário como que é. E hoje um cartório que não é digitalizado, ele está perdendo, está fora do tempo, está fora, está no século passado, porque o cartório digitalizado é tudo mais fácil, tudo mais rápido. Atualmente a gente tira uma certidão de ônus com 3 dias no máximo. E há pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, eles pediam até 15, 30 dias. Isso tudo graças à internet, graças a esse mundo globalizado e que o cidadão consegue aproveitar. E a busca por documentos, doutor Mário Silva, eu acho importantíssimo, porque se eu conseguisse essa busca por documentos com facilidade no interior do estado onde eu nasci, eu podia até conseguir a minha cidadania portuguesa, porque o meu bisavô ele era português. Só que não se acha essa documentação e eu já até desisti, porque senão eu fico, vamos dizer, cuidando só disso, não tem tempo para trabalhar. Então, até encerrei esse assunto porque o cartório não é digitalizado. Cartório do interior do interior, quer dizer, um distrito do interior. De forma que a digitalização já é o futuro, e o futuro é hoje, e as respectivas buscas por documentos mostram a nossa história. Não há nada melhor do mundo do que a gente saber a nossa história, a nossa origem. Sendo assim, doutor Genildo, eu passo a palavra primeiramente ao doutor Mário ou à doutora Karen? Doutor desembargador Peterson, eu acho que a Ah, doutora Karen, como ela está no aeroporto, e hoje nós estamos concorrendo com um evento em Belo Horizonte, né, da OAB, e ela pode, a qualquer momento, ficar sem sinal. então, Então, dá a palavra primeiro a ela ela. faz a abertura, né, junto com o senhor, representando a Tá OAB, bom, e, e devolve o seu passo para o doutor Mário. tá ótimo. Então, doutora Karen, a palavra está com a senhora, esteja à vontade e conta o que a senhora sabe aí de Rio Bonito, da advocacia e tudo que a senhora tem de experiência é muito importante para nós. Bom, boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco, mais uma vez participando desse evento de superqualificação que propicia a todos mais conhecimento e amplitude de conhecimentos. Queria saudar aqui o nosso desembargador Peterson, uma figura ímpar e muito conhecida na região. Nós já tivemos uma outra oportunidade de estarmos juntos, desembargador, e o senhor carinhosamente falou muito bem da nossa região, nossa, porque eu coloco o senhor também como
como neste lugar, né, nessa cidade, e Rio Bonito e adjacências. Aproveitando o cumprimento ao desembargador Petro, eu estendo a todos que participam aqui conosco desse debate, dessa aula, e aos que estão nos assistindo. Bom, o tema é de relevância crucial para os dias atuais, para os dias de hoje, levando em consideração que a advocacia, tanto quanto o judiciário, tem uma busca real e faminta pela celeridade processual, e a digitalização cartorária, sem dúvida, é uma ferramenta que materializa essa busca e essa celeridade. Então, eu vejo esse tema como de grande valia e proveitoso para todos que buscam, né, o conhecimento nos dias de hoje. O grupo, né, acho que não sei se é uma organização, né, ou uma ONG, enfim, muito conhecida aqui na minha região, inclusive, eu acho que facilita muito também o trabalho de busca e de origem, né, das famílias e das pessoas. Então, queria parabenizar também os organizadores, diretores e dirigentes que se dedicam a esse trabalho, que não é nada fácil, não é nada simples, mas gostaria também de agradecer a minha humilde participação aqui. Peço desculpa mais uma vez por essa intercorrência. Enfim, meu voo adiantou e eu tive que vir para cá, então meu sinal está realmente oscilando muito. Gostaria de estar com todos aí até o final, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu embarco agora às 18 horas. Mas parabenizo mais uma vez Genilton, também é um parceiro da advocacia, é uma ponte entre o judiciário e a advocacia. O doutor Petro, sempre um excelente anfitrião, sempre solícito, sempre contribuindo com a advocacia. Então, fica aqui o meu registro, o meu agradecimento e parabenizando mais uma vez a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Karen. E se estiver com o juiz de direito Almir Carvalho, passando pela rua de Rio Bonito, ou então com o desembargador Carlos, manda um abraço forte para eles. Perfeitamente. Figuras notáveis aqui na região. Obrigada. Fica com Deus, hein? Então, Obrigada. passar a palavra agora para o doutor Mário Silva. Bom, antes de mais nada, quero agradecer por essa oportunidade e dizer que eu me sinto honrado de poder exibir aqui, expor aqui sobre a organização que eu represento, o que ela tem feito, o que ela ainda pode fazer para a preservação dos registros de valor genealógico aqui no Brasil. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui, acho que está tudo certo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Vou ver aqui. Pronto. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Então, eu sou gerente de relações institucionais do Family Search para o Brasil. O Family Search, ele iniciou suas atividades no Brasil há cerca de 50 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Family Search, o que a gente faz, depois eu vou entrar no assunto específico, que é a digitalização dos registros cartoriais. Então, o Family Search é a maior e mais importante organização genealógica sem fins de lucro do mundo. Por favor, não confundam o Family Search com aqueles sites comerciais de genealogia. O Family Search é gratuito, sempre foi e sempre será. Ele é autofinanciado, ele é mantido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e não cobra nada de ninguém, não cobra nada dos detentores de registros que nós digitalizamos, não cobra nada dos usuários do site, é totalmente gratuito. Então, esses são alguns números, né, estatísticas sobre o Family Search para que vocês tenham uma ideia do tamanho de nossas operações. Nós temos mais de 5 bilhões de imagens digitais publicadas, 5 bilhões de registros, e um site que é visitado por quase 19 milhões. Eu acho que essa estatística aí tem uns 3 meses, então hoje eu já posso dizer com segurança. São 19 milhões de visitas por mês aos nossos sites. E a árvore genealógica do Family Search tem cerca de 1,5 bilhão de pessoas registradas lá. Qual é o propósito do Family Search?
O propósito do Family Search é ajudar os indivíduos e famílias a descobrir seus antepassados e conectar-se com eles. Nós achamos que é importantíssimo que as pessoas, até para seu próprio bem-estar, né, mental, emocional e até físico, conheçam detalhes de seus antepassados. Um exemplo disso é a medicina genética que nós temos hoje em dia, que consegue mapear doenças através de estudos de DNA e estudos de ancestralidade, né, e prever a ocorrência de algumas circunstâncias que, quando tratadas previamente, né, tem uma grande possibilidade de cura. Esse é apenas um dos exemplos de como a genealogia, a pesquisa de história da família pode ajudar o indivíduo em todos os aspectos da sua vida. Então, o Family Search ele é o maior repositório de imagens genealógicas do mundo. E nós temos um processo através do qual nós publicamos essas imagens. Esse processo começa com acordos de cooperação. Nós negociamos com os detentores dos registros originais acordos que permitam a digitalização e eventual publicação dessas imagens no nosso site. Uma vez firmado esse acordo, nós procedemos à digitalização. E nós utilizamos equipamentos de alta tecnologia. Esse equipamento aí está super ultrapassado, eu tenho que mudar essa foto, mas os equipamentos que nós usamos hoje são equipamentos de alta qualidade, alta definição, e digitalizamos essas imagens dentro de todos os parâmetros, por exemplo, do Conselho Nacional de Arquivos, né? E fazemos essa digitalização no próprio local onde os registros estão, né? E depois de digitalizados, esses registros são enviados para preservação. Eles são tratados, são processados, de forma que as imagens são colocadas em um de nossos servidores. Na verdade, são colocados nos 3 servidores que nós temos espalhados pelo mundo, né? Um deles fica nesse local aí, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, é o Cofre da Montanha de Granito, fica no estado de Utah, nos Estados Unidos, é um dos 5 lugares mais seguros do mundo, e lá estão guardados os microfilmes que nós fazíamos no passado e um dos servidores contendo as imagens digitais que temos capturado desde a virada do século para cá. Depois de preservados, esses registros, em alguns casos, são indexados. Eles são catalogados, são ordenados e preparados para a divulgação. E, finalmente, eles são publicados no nosso site, familysearch.org, que é um site gratuito de acesso amplo, geral e restrito, onde qualquer indivíduo pode acessar dados não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, né, em busca de seus antepassados e da montagem de sua árvore genealógica. Então, no Brasil, como eu mencionei, nossas operações começaram em 1974, com a microfilmagem, e na virada do século nós fizemos a transposição para o formato digital. De 2000 para cá, nós não mais microfilmamos, nós já digitalizamos originalmente os registros, e todos os microfilmes que tínhamos capturado até então já foram digitalizados e estão à disposição também no site. Aqui no Brasil, o Family Search, na verdade, o Family Search tem operações em muitos países, em cerca de 150 países espalhados por todo o mundo, né, em todos os continentes. E em cada um desses países nós fazemos parcerias com os arquivos mais relevantes. No Brasil, especificamente, nós temos parcerias, né, já realizadas e ainda em andamento e sendo negociadas também com arquivos públicos. O Arquivo Nacional é nosso parceiro constante, já fizemos vários projetos de preservação com eles, arquivos estaduais, arquivos municipais. Fazemos também com as prefeituras, né, para registros de valor genealógico de posse dos departamentos da prefeitura, como, por exemplo, registros cemiteriais, os tribunais de justiça, para os registros cartorários, né, os próprios cartórios, individualmente também, e arquivos eclesiásticos, mormentos da Igreja Católica, que é uma fonte importantíssima de informação genealógica no Brasil, precede o registro civil. Então, em muitos casos, o registro católico é o único registro da passagem daquela criatura de Deus por esse mundo, né? Porque foi antes
da criação dos registros civis no Brasil. Então, são de extrema importância e nós temos feito vários convênios com eles para preservá-los. Que tipo de registro o Family Search busca aqui no Brasil, principalmente? Isso aqui não é uma lista exaustiva, não. É apenas uma demonstração dos mais importantes. Nós buscamos registros civis e notariais, registros de nascimento, casamento, óbito, inventários, testamentos, né, de grande valor genealógico. Registros eclesiásticos, principalmente os católicos, né, registros de batismo, crisma, casamento, ordenação sacerdotal, etc. Censos populacionais, né, nominais, que no Brasil já não se faz mais, né, hoje em dia são censos estatísticos, mas no passado costumava-se fazer censos nominais e nós buscamos esses censos porque tem informação muito relevante do ponto de vista genealógico. Registros de imigração, né, que o Brasil é um país relativamente recente, né, e qualquer brasileiro, eu acho que se voltar 5 ou 6 gerações, vai encontrar um estrangeiro na sua árvore. Então, o registro de imigração é muito importante. Registros de sepultamento, porque eles possuem informações relevantes, como, por exemplo, uma guia de sepultamento, ela tem o nome do falecido, data e local de nascimento dele, data e local de falecimento, nome do pai, nome da mãe, né? E eventualmente pode ter até nome de filhos e cônjuges. Isso, do ponto de vista genealógico, é ouro, né? Registros de escravos, que são raríssimos no Brasil, por questões as mais diversas. Os registros de escravos foram destruídos no passado, alguns se salvaram, e quando nós os encontramos, nós ficamos muito felizes, porque são realmente registros que sobreviveram, né, à questão da destruição dos registros. E temos também os registros eleitorais, obviamente, que tem informação genealógica relevante. Além desses, nós poderíamos citar registros militares, né? Outros registros funcionais, em algum caso, principalmente o funcionalismo público. Enfim, há vários registros, esses são os mais relevantes. Aqui do lado, a título de ilustração, eu coloquei alguns exemplos de alguns registros interessantes que nós temos no acervo do Family Search. Esse primeiro aqui é uma ficha de imigração de um estudante de Harvard que veio ao Brasil com 24 anos, né, passear aqui. John Fitzgerald Kennedy, e viria a ser presidente dos Estados Unidos. Tem foto e tudo. Esse aqui é o registro do batismo de Pelé, aqui no meio, ó. Lá em Três Corações, na paróquia lá da cidade, nós temos aqui, né, aos tantos dias, batizei solenemente Edson. E depois alguém escreveu aqui Pelé, para dizer que aquele era o batismo de Pelé, né? E nós temos aqui o registro de óbito, o óbito de Cartola, do Agenor, né, o grande compositor carioca Cartola. Então, só para guisa de curiosidade. O que nós oferecemos aos detentores de registro com os quais fazemos contratos? Nós oferecemos a digitalização gratuita no próprio local de guarda dos registros, né? Ou seja, nós não pegamos o livro e levamos para canto nenhum. Nós fazemos tudo lá dentro do cartório, ou do arquivo, ou da paróquia, seja lá onde for que o registro estiver, né? Usando equipamento e qualidades profissionais. Nós seguimos todos os parâmetros determinados pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. Em alguns casos, até os excedemos por nossa própria conta. Nós oferecemos também uma cópia gratuita das imagens capturadas com pleno direito de uso para o detentor do original. Ao final do projeto, nós entregamos a ele em um pendrive ou em um HD externo as imagens que nós capturamos. E ele pode fazer o que bem quiser com elas, né, como contrapartida pela autorização que ele nos deu de acessar, digitalizar e publicar os registros. Nós oferecemos a garantia de respaldo. O que significa isso? Se alguma coisa acontecer com o HD que nós demos, nós sempre podemos restaurá-lo através dos nossos servidores, né? Nós pescamos as imagens lá e entregamos de volta. A eventual indexação, nós não nos comprometemos com um período de tempo, mas, eventualmente, aqueles registros serão indexados, permitindo a busca por nome, por localidade, por data de nascimento, ou data de fato relevante, né? Se for um óbito, por exemplo. E, então, nós oferecemos essa indexação e oferecemos também ao detentor dos originais uma cópia do arquivo
resultante dessa indexação para que eles usem, né, como quiserem. E, finalmente, ferramentas para melhor acesso do arquivo e dos usuários. Isso através de nossa equipe de engenheiros de sistemas de aplicações. Nós temos algumas ferramentas que nós desenvolvemos que ajudam o arquivo, lato sensu, né? Quando eu digo arquivo, eu digo qualquer detentor de registro, ajudam, então, esse arquivo a organizar seus registros e otimizar a busca e acesso a eles. O que nós pedimos em troca? A única coisa que nós pedimos em troca é que se autorize a publicação desses registros dentro do nosso site, desses registros não, dentro dessas imagens no nosso site, né, que é um site de acesso gratuito a todos os interessados, independente de qualquer questão, independente de religião, de raça, de localidade em que se encontrem no mundo, nada disso faz qualquer diferença para nós. O site é totalmente gratuito para todas as pessoas. Alguns pontos importantes que eu quero esclarecer, que geralmente levantam questões a respeito. Em primeiro lugar, alguns cartorários, em determinados momentos, foram poucos, mas alguns, manifestaram preocupação com a perda do controle sobre seus documentos. E eu aí diria, seus documentos não, os documentos públicos dos quais eles são mordomos. Então, eles falam, poxa, mas aí todo mundo vai ter meus registros. Então, é importante se fazer essa distinção, que todos nós sabemos dela, mas algumas vezes nos esquecemos. As imagens do Family Search não são registros. Nossas imagens, elas não têm fé pública, elas não têm valor jurídico, elas têm valor informativo. Então, para qualquer ação junto à justiça, o interessado terá que pedir uma certidão ao detentor do registro original. Então, é importante dizer isso porque o cartório não perde o controle de forma alguma sobre seus registros. Pelo contrário, o que acontece é que, geralmente, se amplia a base de clientes daquele cartório, né? Uma outra preocupação também é a preocupação pecuniária, né? Poxa, mas aí se todo mundo tiver o registro, ninguém vai pedir certidão. Vão pedir, por isso que eu já falei. Nossos registros, nossas imagens não são registros. Nós não temos fé pública, nossas imagens não são certidões. Você não pode imprimir uma imagem no nosso site e entrar na justiça porque o juiz vai pedir, cadê? Cadê a certificação disso aqui? Cadê a fé pública disso aqui? Que imagem é essa? De onde saiu isso? Isso não vale. Eu preciso de uma cópia certificada. Então, na verdade, o que acontece é que gente que nunca iria pedir uma certidão, porque não sabia que aquele registro existia, ou não sabia onde encontrá-lo, vai entrar no site do Family Search, vai encontrar o registro, né? Vai imprimi-lo, provavelmente, vai chegar lá no cartório, olha, eu queria uma certidão desse registro aqui. Ou seja, um cliente que o cartório nunca teria, vai ser criado graças ao Family Search. Isso tem se mostrado verdadeiro naqueles estados onde nós já fizemos bastante registros civis, e isso acontece com muita frequência. Segundo ponto, nada é cobrado dos detentores dos registros originais ou dos usuários do nosso site. Isso aí é um ponto que, em um país onde nada é de graça, é um desafio muito grande para mim convencer, né, as pessoas com quem eu negocio de que realmente não há pegadinha, não há entrelinha, não há nenhuma cláusula oculta. A coisa é de graça mesmo. O Family Search, ele é totalmente mantido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e não necessita arrecadar dinheiro com quem quer que seja para manter as suas operações. Alguém perguntaria, e eu vou falar rapidamente sobre isso, por que a Igreja investe tanto nisso? Bom, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela tem uma doutrina segundo a qual as famílias são eternas. Para nós, os relacionamentos familiares não terminam com a morte. Os casamentos realizados em nossos templos, eles não têm aquela frase que, ao mesmo tempo que começa com a família e com o casamento, acaba com ela, até que a morte os separe. Não. Nos templos, os casamentos são realizados por essa vida e para toda a eternidade, porque nós acreditamos que um dia todos vamos morrer, obviamente, mas vamos ressuscitar
e se formos merecedores, ressuscitaremos com os mesmos relacionamentos que tivemos aqui na Terra. Então, nossos filhos continuarão sendo nossos filhos, nossos pais serão nossos pais, né? Desde que nós queiramos também. Ninguém vai ser obrigado a viver eternamente com quem não gosta. Mas, para nós que crescemos cultivando o amor familiar, o respeito e as conexões familiares, né, nós acreditamos que isso vai perseverar na vida eterna. E, por isso, a igreja incentiva seus membros a conhecerem seus antepassados, saberem quem eles foram, como eles viveram, onde eles viveram, o que eles fizeram. E, para ajudar seus membros, a igreja investe pesadamente para disponibilizar informações que permitam essa pesquisa, essa busca e esse conhecimento. Como seria muito egoísta da nossa parte manter isso só para nós, né? Nós temos o maior registro, o maior acervo do mundo e tudo isso, nós colocamos em um site e permitimos que qualquer indivíduo o acesse e o utilize, né? Nós temos muitos visitantes não membros da nossa igreja, na verdade, temos até mais do que membros da nossa igreja, em busca das coisas mais diversas, como, por exemplo, cidadania, né? Provas de ancestralidade estrangeira que permitam a eles solicitar dupla cidadania, né? Questões pessoais de família, pura curiosidade do indivíduo que quer conhecer de onde veio, né? Enfim, o importante é que nada é cobrado de quem quer que seja. E, finalmente, os dados não são comercializados. Nós não vendemos essas imagens e nem mesmo damos cópias delas a quem quer que seja, sem a anuência expressa do detentor dos registros originais. Um exemplo, a universidade tal está fazendo um estudo populacional das características da população em determinada região do Brasil. Ela sabe que o Family Search tem esse acervo no qual ela pode obter informações, né? Então, ela pede a nós uma cópia dos registros civis ou dos registros católicos digitalizados na região do Vale do Jequitinhonha, um exemplo. Nós até podemos dar a eles, desde que eles contactem o detentor do registro original e obtenham autorização. Então, nós não vendemos de forma alguma e só copiamos, entregamos cópias quando autorizados pelos detentores dos originais. Por que o Family Search focaliza tanto nessa estrita obediência à lei e aos contratos que firma? Porque, por não haver dinheiro envolvido, o único bem que nós temos para negociar é nossa reputação. Enquanto nós formos confiáveis, os arquivos vão permitir que nós continuemos nosso trabalho. No momento em que nós faltarmos com nossa palavra, ou faltarmos com os termos de um convênio, ou de alguma forma fizermos algo que não seja estritamente dentro da lei, essa confiança vai ser minada, vai ser destruída, e nós teremos muita dificuldade em obter, em assinar convênios dali para frente. Então, nós zelamos cuidadosamente por nossa reputação e somos alguém em quem qualquer detentor de registro pode confiar dentro dos termos do contrato que firmarmos. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, que estamos sempre à disposição. Esse aí é o meu WhatsApp e meu e-mail, que podem anotar, e se alguém souber de algum acervo genealógico que esteja necessitando de preservação, entre em contato com a gente, que nós vamos ajudar essas pessoas a preservá-los. Eu queria só para concluir, né, deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito bem. Então, eu só queria fechar aqui essa minha parte da apresentação, explicando alguns detalhes sobre o trabalho específico que fazemos com os cartórios. No Brasil, até hoje, nós já digitalizamos ou microfilmamos, né, e depois convertemos, registros civis em 17 das 27 unidades da federação, incluindo o Rio de Janeiro. Fizemos um convênio com a Corregedoria de Justiça faz alguns anos e digitalizamos registros dos cartórios de registro civil do Rio de Janeiro. Um aspecto importante, nossos convênios, que geralmente fazemos com os tribunais de justiça ou as corregedorias, que são os órgãos fiscalizadores da atividade cartorária,
Esses convênios, quando firmados com as corregedorias, são convênios de caráter autorizativo. Nós entendemos perfeitamente que o custodiante dos registros é o oficial do cartório. Tá? Então, a corregedoria nos autoriza a digitalizar, mas quem bate o martelo e permite realmente o trabalho é o cartório. Então, no caso desses convênios que fazemos, abarcando um estado inteiro através da corregedoria, nós vamos de cartório em cartório com uma cópia do convênio. Geralmente, a própria corregedoria manda uma circular dando ciência do convênio, mas nós vamos de cartório em cartório, conversamos com o dono do cartório, se ele se sentir interessado, a gente faz o trabalho para ele. Se não, não fazemos. Então, eu estou com o Family Search há 17 anos e meio, né? E nesses 17 anos e meio, eu já tive a oportunidade de encontrar as situações as mais diversas. Quando a gente fala de cartório, a gente pensa logo naqueles grandes cartórios de Rio de Janeiro, São Paulo, né? O cartório de registro de imóveis, cartório de títulos, né? Ou mesmo de registro civil, que conseguem se manter através da receita que recebem, né, das taxas e que são cobradas, legais, etc. e tal. Mas eu já vi cartório no interior de estados aí do Nordeste em que o indivíduo vive do subsídio que a corregedoria dá para ele. Por quê? Porque, em primeiro lugar, todo mundo é juridicamente pobre lá. Então, ninguém paga certidão. O indivíduo chega no cartório, alega pobreza jurídica e é dispensado das custas de uma certidão. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, nada disso é cobrado. Então, o cartório vive em petição de miséria. Eu já vi cartório funcionando na garagem da casa do cartorário. Nosso operador de câmera, quando foi lá fazer a digitalização, teve que montar a câmera no banheiro, porque não tinha espaço, né? E é assim que eles trabalham lá. Então, o Family Search consegue ver essa grande gravura, né? Essa grande figura, em vez de ver apenas a questão dos grandes cartórios, que esses realmente têm condições de se manter. Outro ponto interessante. Já aconteceu, de verdade, situações em que nós oferecemos a digitalização para um determinado cartório, para um determinado corregedoria, e foi negado, e pouco tempo depois aconteceu alguma coisa e aqueles registros se perderam. Né? O doutor Genilton, inclusive, mencionou, né? Doutor Genilton, qual foi o lugar que o senhor mencionou? Pode tirar do mudo aí? Quissamã. Quissamã, isso mesmo, Quissamã. Quissamã, o que aconteceu foi o seguinte: nós tínhamos um convênio com a corregedoria, mas o dono do cartório não quis permitir o trabalho. Tudo bem, nós pegamos a nossa malinha e fomos para o próximo. E tempos depois, não muito tempo depois, aconteceu lá, não me lembro, acho que foi uma inundação, né? Inundação. Uma coisa assim, isso. E varreu, ou diria, lavou, né? Lavou os registros daquele cartório. E aí o pobre do contribuinte, que não teve nada a ver com isso, vai ter que se virar para restaurar seus registros, quando aqueles registros poderiam ter sido preservados, a informação neles contida, através do trabalho do Family Search. Aconteceu aqui em São Paulo, na cidade de... Gente, que cidade foi? Ai, esqueci o nome da cidade, mas o que aconteceu foi algo semelhante. Uma inundação, estourou um diquezinho que tinha perto da cidade, a água invadiu a cidade, casas com 2 andares ficaram só com o teto de fora, 2 andares. As de um andar acabaram. Inclusive o cartório, né? Entrou muita água e muita lama. Quando a água baixou, os poucos livros que não tinham sido levados pela enxurrada estavam em estado deplorável, além de recuperação. Felizmente, o Family Search tinha microfilmado os registros daquele cartório na década de 80, e eu liguei para a dona do cartório uma semana depois que a água baixou e expliquei isso para ela e ofereci para digitalizar aqueles microfilmes e entregar a ela no HD. A moça começou a chorar no telefone, me xingou, dizendo: "Isso é mentiroso, eu nunca soube disso, que estou numa situação aqui horrorosa, o senhor me vem com essa balela." Então, eu gastei uns 10 minutos convencendo que eu estava falando sério. Falei: isso aconteceu antes de você ser cartorária aí, foi com o seu antecessor, talvez ele tenha jogado fora os microfilmes, sei lá o quê, mas
Eu quero ensinar, eu quero entregar as imagens. Depois que eu consegui convencer essa senhora, aí nós agendamos um dia para eu ir lá no fórum. Ela conversou com a juíza regional, eu fui no fórum regional. Cheguei lá, eu vi a marca da água na janela do segundo andar, o fórum onde estava sendo limpo. Isso o quê? 2, 3 semanas depois do ocorrido. Aí nós fomos atendidos pela juíza no container da juíza, porque tinham 4 containers no estacionamento. Um da OAB, um da Defensoria, um da Promotoria e um da juíza. Era onde eles estavam atendendo. Então, dentro do container da juíza, a oficial de cartório solenemente declarou que as imagens contidas naquele HD correspondiam aos registros destruídos. A juíza, então, despachou, autorizando a emissão de certidões através das imagens que o Family Search tinha capturado anos atrás. E isso poupou, digo mais uma vez, todos aqueles contribuintes cujos registros foram perdidos, né, do trabalho de ter que restaurá-los, né? Então, o trabalho do Family Search é esse. Nós estamos à disposição para ajudar, né? E somos confiáveis, não temos nenhum interesse financeiro nisso. É um serviço de utilidade pública que nós prestamos por essas razões que eu já expliquei. Nós temos alguns desafios. Recentemente, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para resolver um problema que ela não resolveu e criou um monte de problemas que não existiam antes. Inclusive a questão dos registros civis, né, que há ainda um debate sobre se os registros civis são abarcados ou não pela Lei Geral de Proteção de Dados, ou se eles entram na Lei de Registros Públicos, que diz que registros públicos são públicos. Eu, pessoalmente, vou nessa direção. Eu acho que o registro civil é um registro público, de natureza aberta. Eu posso chegar, por exemplo, no cartório, onde o desembargador Peterson foi registrado quando nasceu, e pegar uma certidão de nascimento dele. Eu não preciso provar que sou parente dele, não preciso provar nada, eu preciso pagar as custas. Pagou as custas, o oficial de cartório é proibido de me perguntar para que eu quero. Então, é um registro público por natureza, né? Porém, nesse momento, nós estamos com uma situação aí em que o CNJ, por precaução, expediu uma medida cautelar impedindo a negociação e a digitalização de registros civis até que eles decidam definitivamente se o registro civil é público ou não é, né? Uma alternativa que nós estamos utilizando é a digitalização dos registros de óbito. Por quê? Porque, nesse caso, é ponto pacífico, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já emitiu vários pareceres nesse sentido. A LGPD não se aplica a registro de pessoas falecidas. A LGPD protege o registro da pessoa natural. A última vez que eu conferi no Código Civil, pessoa natural é pessoa viva, né? A pessoa natural se extingue com a morte. Então, a LGPD não se aplicaria a registros de pessoas falecidas, portanto, registros de óbito estariam fora disso. O Family Search está à disposição, né? E, a princípio, é isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário que eu possa desenvolver. Então, estou aberto aí para responder qualquer pergunta. O senhor está no mudo, doutor Genilton. Doutor Mário, sim. Deixa eu perguntar ao senhor o que o senhor entende pela expressão pessoa politicamente exposta que tem sido usada nas escrituras públicas de compra e venda. Pessoa politicamente exposta. Olha, escrituras de compra e venda não são a nossa seara. Eu vou dizer por aí, começar por aí, né? Exatamente por isso, porque existem em escrituras de compra e venda muitos dados sensíveis, né? Que, do ponto de vista genealógico, não são relevantes. Portanto, seria uma complicação muito grande para pouco resultado do ponto de vista genealógico, né? Agora, pessoa politicamente exposta, eu entendi
como sendo uma expressão hoje utilizada para dizer que é uma pessoa que faz um trabalho público, tem um cargo público e tem que ser reconhecida dessa forma no documento que está sendo lavrado no cartório. Como, por exemplo, um político, um deputado, por exemplo, então seria uma pessoa politicamente exposta, a princípio. Então, é o que eu entendi do que foi dito ao escrivão quando eu vi uma expressão desta. E parece que se tornou usual essa expressão nesses documentos, dizer se é ou não pessoa politicamente exposta. Então, Isso em o que qualquer eu documento, entendi é que desembargador? alguém pode ser uma pessoa pública e exercendo um cargo público, uma função pública. Entendi. Eu acho que eu tendo a concordar com sua interpretação, porém o que eu vejo é o seguinte: se o ato jurídico que está sendo executado ali, a situação de politicamente exposta ou não é relevante para o ato jurídico, eu não vejo a necessidade de se discriminar isso lá. Por exemplo, um nascimento, o pai é deputado, tem que colocar lá que o pai da criança é pessoa juridicamente, não faz diferença, né? Eu Não tenho é a impressão politicamente que é exposto, não faz utilizado, diferença, né? utilizada essa expressão nas transações negociais. É Aí sim, possível que na eu acho certidão de relevante. nascimento, não. Agora, doutor Mário, sobre o exemplo que o senhor deu, que a pessoa perdeu a documentação toda em Quissamã, eu vou dar um outro exemplo que também é realidade. Um cartório próximo de onde eu trabalhava, o escrivão, à época, que nem concursado era, do interior, ele tinha problema de vício alcoólico. Então, o que acontecia? Ele trabalhava ainda na época da máquina de escrever, chegava a pessoa lá, ele escrevia, lavrava a certidão de nascimento da pessoa, entregava, ou até de óbito, entregava, mas não passava por escrito no livro. Ao final de 15, 20 anos, o que ocorreu? As pessoas começaram a perder ou precisar de uma segunda via. Olha, ele vinha aqui tirar uma segunda via. Ah, não, mas não tem nada aqui. Aí foram descobrir que ele só batia a máquina na época, que era a máquina de escrever, e não passava para o livro, no arquivo. Então, foi preciso, ele foi exonerado e foi preciso refazer de todo um distrito todo esse trabalho. Imaginou? Hoje em dia isso se torna mais difícil porque hoje em dia a grande maioria dos cartórios já está informatizada, né? Então o registro do ato de nascimento, óbito, casamento já é feito diretamente no computador, né? Já fica registrado ali. A certidão é impressa através desse registro que é feito originalmente ali, né? Então Agora, doutor hoje, Mário, para me tirar uma outra dúvida, para eu pois terminar não. com as minhas perguntas, certa vez, há uns 15 anos atrás, eu escrevi um texto que eu trabalhava em vara de família e tinha muita investigação de paternidade, aqueles problemas todos de vara de família que nós temos que resolver, e é um dever nosso resolver. Aí eu escrevi um texto, pode ser que esteja até na internet, e esse texto dizia o seguinte: da mesma forma como está usando ultimamente aquele teste de pezinho quando a criança nasce, aí eu disse, por que não fazer um banco de dados quando a criança nasce com o DNA da pessoa? Isso serviria para reconhecimento, para uma identificação no futuro e também para procurar os antepassados, se fosse o caso. Enfim, ficaria registrado de uma vez o DNA em cada hospital ou num arquivo do Estado, para poder já ter toda criança que nascer o DNA. E isso serviria também, a meu ver, para casos criminais, para identificar o Sim, sim. criminoso.
Eu pergunto, o senhor já ouviu falar alguma coisa sobre esse assunto? Olha, eu sei que em alguns países já existe um banco de dados criminais que inclui material genético para futura identificação, né, futura eventual identificação desses criminosos, caso eles venham a cometer outro crime, e material genético seja coletado lá. Isso já acontece em outros países, né? Na minha época de escrivão de polícia, eu fui escrivão de polícia há 15 anos, nós nem chegávamos a pensar nisso. Né? Naquela época tinha que ser a boa e velha investigação policial mesmo, mas eu acredito e defendo firmemente a criação desses bancos de dados, sim. Nós esbarraremos nos fiscais da privacidade. Né? Se quisermos implementar uma ideia dessa, esbarraremos com certeza nos fiscais da privacidade, para os quais a privacidade tem prioridade sobre qualquer outra coisa, inclusive sobre os interesses da sociedade, né? Das eventuais vítimas, etc. e tal. Né? Eu não concordo com esse extremismo. Eu acho que sim, que a privacidade deve ser protegida dentro de certos limites, até o ponto em que a defesa da privacidade não prejudique o bem-estar da sociedade, a solução de crimes, como é o caso, né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. E a tendência, infelizmente, é para estreitar cada vez mais essa questão da privacidade, impedindo que mesmo os órgãos públicos, aqueles responsáveis por exemplo, que têm poder de polícia, né, investiguem sob pena de estar invadindo a privacidade, seja ela de quem for. Mas é uma questão que não vai Direito à se esgotar tão intimidade, cedo. né? Não vai se esgotar tão cedo essa questão. Né? A minha opinião firme é de que eu acho que todos os recursos, né, que nós temos hoje da genética, da identificação, tudo isso deve ser utilizado, sim, não só em casos criminais, mas como o doutor falou, em casos de paternidade, né? Quantas pessoas crescem a vida inteira tentando descobrir de onde vieram, né, do ponto de vista genético. Quem é meu pai? Né, meu pai genético? Que sangue é esse que está correndo nas minhas veias? Né? Por que eu tenho essa aparência aqui? Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho antepassados negros, eu tenho antepassados índios e europeus. Né? Aí saiu isso aqui que vocês estão vendo, que é uma mistura, é um retrato do Brasil. Né? Nós vivemos num país onde você dizer que alguém é negro, puramente negro, é muito difícil você encontrar. Né? A pessoa sempre vai ter um sanguezinho lá europeu misturado e vice-versa. Ninguém é totalmente branco nesse país. É muito difícil. Você voltar umas 5 ou 6 gerações, né, você vai, como dizia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, vai ter um pezinho na senzala. Todo mundo vai ter um pezinho na senzala. Então, isso, de certa forma, é uma coisa muito boa aqui no nosso Brasil, porque isso dificulta um pouco o conceito de racismo. Né? Eu, por exemplo, a minha avó, mãe da minha mãe, era uma mistura de mulata de negra com índio. Você olhava para ela, uma mulata bonita, né? Com a pele marrom escura, bonita mesmo. O meu avô, marido dela, era louro do olho azul, descendente de franceses e portugueses. Eles tiveram 24 filhos. Nessa mistura tinha indivíduos negros, do lábio grosso, do nariz achatado e cabelo crespo. Tinha loura, de olhos claros. A minha mãe, por exemplo, que é morena, de cabelo preto, porém com feições índias. Tinha de tudo ali. E eu cresci nesse meio, numa família assim. Tem como eu ser racista? Não tem. É absurdo. Né? Então, eu acredito que essas questões genéticas, né, deveriam ser aprofundadas e utilizadas ao máximo para que as pessoas pudessem realmente encontrar a sua identidade verdadeira, saber quem eles são, né? Porque você aprende muito sobre si mesmo pesquisando sua genealogia. Eu aprendi isso nesse tempo todo que eu estou envolvido com isso. Né? Minha esposa brinca comigo quando eu fico nervoso, ela diz assim: olha o sangue índio aí, falando mais alto. Porque ela sabe que eu tenho antepassados índios. Né? Doutor Então, Castilho,
Você Doutor aprende Castilho, muito sobre si próprio pesquisando os seus é antepassados. muito importante, é muito importante. É isso mesmo. Doutor Castilho, nós temos outras perguntas? O Lúcio Cavalcante aí levantou a mão, deve estar querendo fazer alguma pergunta, Excelência. Pois não. Como é que a gente vai desmudar ele? Vital Souza, Ok, pode Opa, fazer a deixa tá aí. pergunta? aqui. Deixa eu tentar liberar a câmera aqui, só um instante. Lúcio Cavalcante. Eu conheço o Lúcio. Lúcio é gente boa, nunca foi preso à toa. Olha, eu sou perito criminal, né, e é só um esclarecimento. Existe, sim, um banco de perfis genéticos, né, que Olha. são... praticamente todos os estados alimentam esse banco de perfil genético na área da perícia, né? Aqui nós temos um instituto especificamente para essa finalidade. E quais são os perfis genéticos que ficam armazenados lá? Os perfis que são coletados em locais de crime, os perfis de presos condenados por crimes hediondos. Então, eles são coletados no sistema de administração penitenciária, né? Nós temos esse banco, ele é nacional, ou seja, há cruzamentos nacionais. Toda semana é feito um cruzamento, e quando dá match, se um dos perfis já tem um indivíduo identificado, identifica-se o criminoso daquele determinado local de crime. Ou, às vezes, também na própria vítima, né? A vítima de estupro, é coletado um material genético deixado pelo estuprador, e a gente tem vários casos de match que dá, inclusive em estados diferentes, né? Pessoas que cometeram crime aqui no Maranhão e num outro momento, em outro estado, né? Então, agora, o que o desembargador propôs aí, inclusive eu tinha essa ideia, porque eu já fui diretor do Instituto de Identificação, e aí eu tinha a ideia de, através até de um projeto de lei, a gente poder fazer a coleta, no caso civil, né, tanto do recém-nascido quanto do próprio cidadão, quando fosse renovar a carteira de identidade dele, né? Como não existe lei obrigando, né? Então a gente faria de forma voluntária, né? Em que os pais autorizariam as crianças, né? Na hora que coletasse o sangue do pezinho da criança para o teste lá da fenilcetonúria, né? Aí eles aproveitariam esse sangue para inserir no perfil de um banco civil, né? Que a princípio não poderia ser confrontado porque não há uma lei, mas no futuro, né? E a gente sabe que as leis vão mudando, vão se aperfeiçoando, e até no próprio Estados Unidos hoje a legislação obriga as instituições, as clínicas genéticas, a fornecerem suas bases para ser confrontado e desvendar crimes que há muito tempo ocorreram e que são desvendados hoje porque essas clínicas guardam bancos valiosos até, né, de perfil genético. Aqui no Brasil nós estamos distante ainda disso, mas tinha que, em determinado momento, dar um início, né, a essa coleta, para que lá na frente a gente tivesse essa possibilidade, né, através de legislação. Mas a ideia era fazer isso nos institutos de identificação. Então, na hora que se coletasse as impressões digitais, coletaria mais essa biometria, né, que na verdade é uma informação biométrica. E mais outra coisa, né, que abrangia a minha ideia era que o próprio cidadão, na hora que fosse fazer a carteira, tivesse também
a possibilidade de ele autorizar o Estado, né, a segurança pública, coletar nas clínicas odontológicas a arcada dentária dele, porque é outro método de identificação criminal, né? Por arcada dentária, pela genética e pela impressão digital. Outra coisa, esse banco, que a gente chama CODES, né? Ele é uma sigla, né? Ele abriga também perfil genético de familiares que têm pessoas de sua família desaparecidas. Então, de repente, encontra-se um cadáver que a família reclamou e nunca encontrou. Ou então chega no IML um corpo que ninguém reclama. Então, esse perfil genético desse indivíduo também vai para esse banco. E o familiar, onde ele tiver, ele pode coletar e o cruzamento, se houver coincidência positiva, vai acusar. E aí ele vai encontrar. Às vezes também a própria pessoa que não tenha morrido, que ela esteja viva ainda. Então, ele pode, através desse banco, encontrar seus familiares, né? Então, nós temos muita coisa aqui no Brasil, né? Resta, às vezes, a divulgação. Obrigado aí, essa é a minha participação. Prazer revê-lo, viu, Mário? Desembargador Peters, o desembargador Esteves pediu a palavra e talvez pudéssemos botar ele na tela aí, né? Desembargador Esteves, é uma honra a sua participação. Então, pode se apresentar aí no vídeo, por favor. Senhor presidente, muito obrigado. Bastará a voz, porque Tá bom. eu sou parecido com o doutor Mário Silva, e já tenho estudos sobre a minha precedência familiar, e me levei um susto, porque é isso que eu quero dizer. Nós temos diversas dúvidas. Eu estou com uma, não vou expô-la, porque eu acho que nós não podemos transformar a exposição tão importante quanto esta num momento de consulta. Eu vou dar o exemplo. Eu estou com um problema, mas não vou mencioná-lo aqui, porque nós temos muita coisa para falar. Isso é a primeira coisa. Mas o interessante é que eu levei um susto com o meu exame, que não é o mesmo da igreja, que eu espero que se multiplique pelos outros estados, viu, doutor Mário? Eu quero que se multiplique pelos outros estados, porque um dos problemas do nosso país é o desconhecimento do seu povo. Isso que nós estamos fazendo agora aqui, presidente, é muito importante. Nós estamos dando um passo importantíssimo, porque um dos problemas do desenvolvimento do nosso país é o desconhecimento do seu povo. E basta, por exemplo, o doutor Mário. O doutor Mário deve ter sido registrado como branco. Eu não duvido. Eu não duvido. É porque fugia-se da origem africana. No meu Desembargador caso, Esteves, para não lhe interromper, mas para fortalecer essa ideia, como eu mencionei, meus avós tiveram 24 filhos. O pai deles, meu avô, é branco, do olho azul, cabelo louro. A mãe é mulata com índia. E o pai é que registrava. Então, eu tenho tio preto, mas preto mesmo. Mas está lá na certidão branco, porque o cartorário não perguntava que cor é a criança. Ele olhava para a cara do pai e anotava lá branco. Então, eu tenho mesmo tios meus que têm na certidão de nascimento cor branca, e a última coisa que eles são é branco. São negros mesmo. Eu tenho exemplos, doutor Mário, até fotografados. Eu estive alguém falou de Santa Catarina, e não foi em Santa Catarina, foi no Paraná, em que um companheiro alemão
de origem alemã. Ele nasceu no Brasil, tanto é que era advogado. E ele ria muito, porque esse assunto veio à tona. Ele disse assim: minha avó era índia. O Pois é. meu avô casou-se com uma índia. E era muito difícil, dentro da biologia, a resistência, dos europeus diante daquela nudez pura e etc. Isso está na carta de Pero Vaz de Caminha, aliás. Sim, sim. Isso está na carta. Bom, mas até me esqueço. Sim, sim, sim. Era sugerir, doutor Mário, a sua liderança, o seu trabalho, que se expanda pelo Brasil, porque nós estaremos dando um passo excepcional no sentido de que o Brasil possa, que este é o grande problema brasileiro, porque bastou não ser negro completamente como esta tela, que o IBGE tem situações muito engraçadas. Tem moreninho, tem o próprio pardo, né? Porque eu fui registrado como pardo. O meu pai me colocou lá. Muito bem. O fato é que passou um pouco, teve um pouco de claridade epidérmica e um pouco de lisura capilar, no instantinho, pum, branco. Não é, você não é branco, você... Bom, era essa observação sobre a identidade, presidente, do nosso povo. Os nossos colegas julgadores precisam estar a par desta situação. E o pior de tudo é que, para fugir das suas origens, aqueles que adquiriram de seus antepassados caucasianos a, a forma, a figura do homem branco, ele destina um ódio à sua ascendência, não é inexplicável. A psicologia e a psicanálise definiram isso muito bem. O ódio que o mestiço tem do negro chamado retinto, né? A expressão é essa, é, é realmente compreensível, mas é um dos problemas. E esse é um problema que o juiz não pode ter. Por isso que eu acho que este programa deveria estar sendo assistido por todos os tribunais. E será? E será? Vamos multiplicar. Eu peço isso, vai a título, senhor presidente, de requerimento meu. Espalhemos este programa tão importante sobre a étnica, a etnia, que acabamos de ter dois livros importantes de colega, um do senhor diretor-geral da Emerge, que fala sobre o, os, o que aconteceu com os escravos, afinal de contas, porque a lei de 1888 não é nem áurea, nem lei. É apenas um ajeito, e isso precisa ser examinado. O outro livro é a criminalização da loucura. Porque o nosso Código em 1916 falava em loucos de todos os gêneros. Isso cientificamente é de uma estupidez que realmente só hoje a gente compreende. Loucos de todos os gêneros. O que são loucos? E o que são gêneros, né? Então, o fato é que, sem tomar o tempo dessas informações, eu queria apenas deixar o seguinte, que até eu não sei quando, qual é a data, talvez o Dr. Mário nos ajude nisso, mas os registros de nascimento e casamento eram feitos nas igrejas, e igreja católica. Eu não sei quando
mas a partir de 1916 o registro passou a ser. O registro tem as suas histórias, não é? Não havia concurso, eram amigos dos poderosos, eu conheci muitos, e até gente que prestava um bom serviço e tudo, mas com o concurso as coisas tomaram outro ritmo. Prometo, senhor presidente, que nada mais falarei, porque estamos a ouvir aqui o doutor Mário, e estamos. Eu estou, desculpe, eu não posso dizer isso, mas eu estou a aprender, que é coisa que eu faço muito tarde, aos 80 anos, a gente nota que o óbito já pode ser visto sem aparelho, não é? Então, tá bem, mas fui muito feliz, porque veja que oportunidade eu estar vivo e ouvindo toda essa gente. Isso é um presente, isso é um regalo. E eu ainda posso raciocinar, ainda posso ter o pudor de não estender a minha palavra a uma consulta de que eu preciso, eu que vá procurar, porque nós temos mais o que fazer. E o que estamos a fazer agora, senhor presidente, merece encomios, merece elogios. E eu não podia deixar de registrar este pensamento. Muito obrigado e desculpem o tempo que lhes tomei. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres é um tesouro cultural de experiência e vivência que o Instituto dos Magistrados do Brasil tem orgulho de tê-lo como diretor. Não só diretor, mas conselheiro, pessoa mais experiente e que Deus deu a ele o caminho de estar quase sempre certo. Não vou dizer 100% certo, porque só Deus pode acertar, mas tudo que o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres fala e o caminho que ele segue é o caminho também que eu gosto de seguir, porque ele une a experiência, a cultura, a vivência e também a simplicidade. Podemos, então, encerrar o nosso evento, né? Eu queria, Mário, hein? doutor desembargador Peterson, Oi. eu queria registrar aqui aliás, um pedido. Eu estou correndo muito pelo estado afora à procura de meus antepassados, com muitas dificuldades. Às vezes a gente procura, eles fazem a busca, que não vale a pena para o cartório, é muito pouco dinheiro, R$ 36. Eles não têm muito tempo para dispor disso e às vezes não encontram. E um outro parente vai e faz a mesma busca e acaba encontrando, porque o ser humano é falho, não dá, e os livros já estão se deteriorando. Então, eu ia fazer um apelo à Vossa Excelência, pelo Instituto dos Magistrados, para ver se encaminhava um pedido ao CNJ, para ver se antecipava aí essa situação. Conforme o doutor Mário bem disse, isso eu sou testemunha, eles não cobram um centavo por nada. Vale a pena as igrejas católicas, os cartórios pequenos que não têm condição de pagar para a digitalização, senão a gente vai perder tudo. Nós já perdemos muito. Então, vale a pena a gente fazer, o senhor, como presidente, fazer um ofício para ver se encaminha isso aí, uma solicitação. Quem sabe, né? Fica uma ideia. Eu vou levar o assunto, então, para a mesa da diretoria para nós conversarmos e depois eu dou uma resposta ao senhor. Então, podemos encerrar, né, doutor Mário Silva? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao desembargador Antônio Carlos Esteves, muito obrigado ao doutor Castilho
e a todos do IMB, e vamos então encerrar. Um abraço a todos e prosperidade, felicidade e saúde para nós todos. Um abraço.